Boa noite, queridos. Graças a Deus, chegando aqui de repente. Já foi um bom tempo que nós não fazemos uma live, mas hoje, assim, movido pelo Espírito Santo e trazendo um assunto que Deus já vem falando comigo há um bom tempo, sobre intercessão profética, né? Intercessão profética. É sobre isso que nós vamos falar nesses minutos que vamos estar aqui juntos, eu e você que vai assistir em outro momento, vai ficar gravado, e eu espero que seja voz de Deus para a tua vida, né? Queridos, há um tempo de aceleração nos eventos que estão acontecendo à nossa volta, e é necessário nós discernirmos aquilo que Deus está falando e do que Deus está fazendo, para que possamos alinhar, ordenar nossas vidas dentro daquilo que Deus nos tem direcionado, queridos. Eu sei que para muitos irmãos, muitos pastores, estão acostumados só com a questão da intercessão, que é orar um pelos outros, interceder um para ver do outro, mas hoje está fazendo intercessão diferenciada, então intercessão profética. O que é intercessão profética? Apóstolo Mariano, o que é? Intercessão profética é você proclamar e interceder de acordo e em conformidade com o que Deus está falando e fazendo no tempo. É você trazer a revelação do que os céus estão falando e orar e interceder diretamente ligado com as mensagens que vêm do céu para nossas vidas. Intercessão profética é interceder declarando aquilo que está em acordo com o que Deus está fazendo e está falando, né? Na intercessão normal, a oração de intercessão, nós oramos pela necessidade do irmão, para que Deus interceda cada vitória. Na intercessão profética, nós oramos alinhado com o que Deus está falando, né? Como está lá em Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que cumprimos, né, a lei, a mensagem que Deus tem dado. E nós vamos ver aqui que Deus espera que a igreja ela se mova na intercessão, tanto na intercessão pessoal como na intercessão profética. E a intercessão profética você tem que declarar, verbalizar aquilo que os céus estão falando. Eu sei que tem muitos profetas profetizando, e quem profetizar, algumas profecias não são de Deus, são frutos da carne, e tem atrapalhado muita gente, mas há uma profecia que vem do céu para esse tempo, para essa geração, e é essa profecia que tem que ser manifestada, inclusive vindo com a oração no mesmo sentido. E querido, aqui em primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 diz assim: admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam declarações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Aleluia. Intercessões, orações, decretações. Que decretações é um pedido insistente, é também uma oração de guerra, paz e justiça. Olha só, isso é orações, intercessões, e é um tipo de oração e ações de graça. Por quê? Por todos os homens, e principalmente pelos reis e todos os que estão em eminência, todos que estão em posição de autoridade. E qual o propósito dessa intercessão, dessa oração por essas vidas?
para que tenhamos uma vida que é sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque é isso, para que assim o plano de Deus no governo humano. Aleluia. E também que a manifestação da revelação da verdade que liberta o homem e o salve da perdição. Então aqui nós vamos ver claramente o propósito. Não se ora sem propósito. Dois princípios básicos da oração. Dois princípios básicos da oração. Muito boa noite, meu irmão, evangelista Marino, homem de Deus. Deus te abençoe poderosamente você e sua casa. Aleluia. Dois princípios básicos da oração. Você deve sempre chegar em oração com uma causa. Isso, você tem que chegar em oração com uma causa. Você tem pelo menos uma causa para orar, um motivo para orar. E por essa causa, você ora de joelho, por essa causa você chega diante de Deus e ora. Segundo, princípio básico da oração. Princípio básico da oração. Você está pronto a ouvir a resposta de Deus. Porque oração não é só você falar. Oração é você ouvir a Deus. Aleluia. Dois princípios básicos. Chegar dentro de Deus tua causa, está pronto para ouvir o que Deus está falando. Mas se Deus falar o que eu não queria, Ele vai falar o que nós precisamos, o que Ele pretende fazer nas nossas vidas. É isso? Isso aqui é o princípio básico. Por quê? Porque Deus, Ele, na eternidade, Ele já visualizou o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Tudo isso aqui já aconteceu aos olhos de Deus. Eu que preciso me alinhar ao plano de Deus, ao projeto de Deus. E como é que conheço o projeto de Deus? Aqui que Ele já revelou. Eu vi, às vezes, muitos irmãos há muitos anos correndo atrás dos mistérios de Deus, mas não dão nem conta do que já está revelado, irmão. Como eu vou querer conhecer os mistérios de Deus se eu não dou conta nem do que já está revelado? O que já está revelado é para nós, para os nossos filhos e para todos quanto Deus chamar. Agora, em cima do que já está revelado, Deus vai fazer a existência nas nossas vidas, aquilo que Ele tem guardado para nós. Isso aqui é mistério. Tem coisas que estão guardadas, não de você, mas para você, que vão se manifestar no tempo oportuno. Mas para isso que acontecer, eu tenho que chegar diante de Deus com o coração disposto e aberto a ouvir o que Deus tem para a minha vida, para o meu ministério, para a minha casa, para a minha família, para os meus filhos. Você tem filho, eu ainda não tenho, mas vou ter. O que Deus tem para meu emprego, meu trabalho. Porque Deus já determinou, já preparou um caminho para nós andarmos. Efésios 2:10, um caminho de boas obras, já está preparado. Deus já pensou tudo, Deus já visualizou todo o nosso futuro. Ele está no controle das nossas vidas. Então, queridos, aqui esse é o propósito. Na intercessão, interceder pelas pessoas, por todos os homens e pelos homens que estão em eminência. Ah, mas eu não gosto do presidente. Querido, Deus não quer que você goste do presidente, você quer que interceda por ele. Ah, mas eu não gosto do governador. Sim, mas nós temos que orar por um propósito, qual é o propósito? Para que no governo dele se manifeste a justiça de Deus e o plano de Deus para que nós tenhamos uma vida sossegada, uma vida tranquila. Isso é verdade, meu evangelista. São poucos intercessores na igreja. Estou vivendo um tempo que a igreja não ora. A igreja não ora. São pouquíssimos intercessores. São pouquíssimos irmãos orando.
Até uns 10 anos atrás, quem ia para o círculo de oração das igrejas, sabe, havia aquele fervor, aquele fogo, que quase praticamente você não achava lugar para ficar dentro do templo. Hoje, na maioria dos ministérios, os bancos estão vazios. Mas a igreja quer receber de Deus, querido. Se busca para encontrar, pede para receber. Mas também se bate para a porta se abrir. Mas o que Deus está falando nesse tempo? Deus está convocando a igreja para arrependimento dos pecados, ordenar a casa, que é isso, colocar a casa em ordem, santidade e posicionamento de autoridade. Nós temos uma chave de autoridade. Jesus disse para Pedro: eu te darei as chaves dos reinos dos céus. Aleluia. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Isso é uma chave de autoridade. A autoridade não está só no governo humano. A autoridade está com o povo de Deus. Há duas dimensões da autoridade. A autoridade humana, para que haja uma ordenança, uma organização da sociedade, mas uma autoridade maior, a autoridade do reino de Deus dado à igreja. Nós temos autoridade mesmo. A palavra ligar e desligar no original é permitir ou proibir. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. E numa intercessão profética, o que acontece? Você libera a chave daquilo que está reservado em Deus, que Deus quer que seja manifesta na sociedade, seja manifesta no meio do povo. Isso é uma intercessão profética. Aqui eu vejo que nesse texto que nós lemos, de 1 Timóteo capítulo 2, Paulo já dá essa abertura. Mas para nós compreendermos melhor, deixa eu ler aqui Ezequiel, capítulo de número 22. Ezequiel 22. A partir do verso 23, que diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize-lhes, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tesouro e coisas preciosas tomam. Multiplicam as suas viúvas no meio dela. Olha o que o profeta está trazendo aqui, da parte de Deus. O povo estava andando em iniquidade. A nação de Israel estava em iniquidade. Ele já começa já dando uma cacetada nos profetas, dizendo, olha, conjuração, quer dizer, condenação, maldição, no meio dos profetas, porque são como um leão que ruge, que arrebata a presa, que é isso, devoram, tiram tudo dela. Há muitos anos eu tenho visto na igreja brasileira muitos falsos profetas saqueando o povo, profetizando para receber bens materiais, receber dinheiro, receber fama, e isso, e vai multiplicando, vai replicando. Ah, é só esses profetas estavam fazendo isso? Não, verso 26, e os seus sacerdotes transgridem a minha lei, e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados esconde os seus olhos, e assim são profanados no meio deles. Assim, os profetas e sacerdotes estavam passando por cima da lei, estavam criando as suas próprias leis, estavam misturando o santo com o profano, o impuro com o puro, e estavam desonrando o sacerdócio, o ministério sacerdotal. Verso 27, os seus príncipes, os governantes, os líderes, no meio delas são como lobos que arrebatam a presa, para derramar o sangue, para destruir as almas, para seguir a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubado, vendo vaidade, e predizendo-lhes mentira e dizendo, assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Então havia
entre os príncipes, uma corrupção, sabe, exacerbada, fora de controle, fora dos limites. E o verso 29 vai dizer o seguinte: ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando, e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Aí vem aqui a convocação, então a intercessão profética, é um clamor profético para resgate do povo, para a remissão do povo. Verso 30, e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Olha, Deus procura intercessores que se coloquem na brecha. Queridos, o Brasil está passando por uma guerra espiritual nos ares. É uma guerra contra principados e potestades. Deus já vem há 4 anos trabalhando na nação para a purificação, para a limpeza. Se você entendeu a pandemia como uma ação do diabo, você não entendeu nada do que Deus está falando e fazendo na terra. Eu vou repetir, se você acredita que a pandemia veio do diabo, você não entendeu o que Deus está falando e fazendo na terra, porque tudo está no controle dele. E profecias estão se cumprindo, se realizando. O que veio através da pandemia foi um juízo de Deus, porque a iniquidade se multiplicada, e Deus convocando a igreja a voltar ao primeiro amor. Que quando a igreja volta ao primeiro amor, a intercessão acontece. A oração acontece. A fome e a sede de Deus acontece. Deus quer preparar, quer despertar a liderança atual, e o povo atual, e preparar uma nova geração para sacudir essa terra, avivar a terra, em nome de Jesus. Manifestar a sua glória. Mas é necessário nós orarmos. Na intercessão profética, Jesus nos deu o exemplo, Mateus 6:10. Como assim, pastor, vou orar fazendo intercessão profética? Atente em Mateus 6:10. Então, Jesus ensinando a oração aos discípulos, como os discípulos deveriam orar, a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Nós somos embaixadores do reino. A igreja é embaixadora do reino de Deus. E ela tem que invocar, clamar, para que esse reino se manifeste. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, Jesus, na relação para nós, ele já deixa bem claro que nós temos que clamar, interceder profeticamente para que o reino de Deus venha, se estabeleça, se manifeste. Aleluia. Seja feita a vontade de Deus, na terra como é no céu. Mas como é que a gente vamos orar, interceder profeticamente? Eu anotei aqui 5 coisas para que nós oramos profeticamente. 5. Primeiro, orar para que seja manifestada a verdade de Deus nos corações, ou nos corações. Na intercessão profética, nós temos que orar para que a vontade de Deus seja revelada aos corações. Ah, pastor, Deus vai revelar a vontade dele a um governador ímpio? Vai. Deus revelou a vontade dele ao rei Ciro da Pérsia. Aleluia. Deus revelou o plano que ele tinha para Ciro. Deus revelou que ele havia sido profetizado 120 anos antes do seu nascimento, que havia sido profetizado o seu nome, a sua missão, o seu reinado. Então,
é necessário uma intercessão profética nesse tempo do Brasil para que seja manifestada a vontade de Deus nos corações. Aleluia. Segundo, orar para que as influências malignas sejam destruídas. Então, na intercessão profética, é declarar a autoridade e poder do nome de Jesus, do sangue de Jesus, no mundo espiritual e desfazer as obras das trevas. Porque para isso Jesus se manifestou, para desfazer as obras das trevas. Então, nós temos que fazer isso. E como uma intercessão profética. Querido, é guerra espiritual. O diabo não está brincando de diabo. E nesse tempo final, ele está vindo com todas as suas ferramentas dele. Nós temos todas as armas de Deus disponíveis para guerrear. E as armas das nossas milícias não são carnais, são espirituais. É para desfazer toda a obra do diabo. E como eu vou profetizar, entendeu? Numa intercessão para desfazer as influências malignas. 2 Coríntios, no capítulo 4, e o verso 3 diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para o que se perde, está encoberto, nos quais o Deus desse século cedeu os entendimentos incrédulos, para que não lhe respondesse a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ora, pode estar se perdendo, eles estão encobertos. A influência das trevas é tão grande que eles estão encobertos, estão cegos, sem entendimento. E aí não consegue crer na palavra, na revelação do Evangelho. Mas, em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Que são fortalezas? Fortalezas são ideias que estão de acordo com as mentiras de Satanás. E existem três tipos de fortaleza. Fortalezas pessoais, que são fortalezas na mente. Fortalezas cultuais, que são valores da sociedade. E fortalezas cósmicas. Todas essas três, o diabo trancou a mente das pessoas para que não seja, eles tenham um entendimento do Evangelho. Mas nós temos o poder para quê? Destruir essas fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo com entendimento a obediência de Cristo. Aleluia! Numa intercessão profética nós declaramos a falência da influência maligna, dessas influências na mente, para que a verdade do Evangelho, do poder de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, seja revelada aos corações dos incrédulos. Aleluia. Terceiro, orar para que o plano de Deus seja estabelecido. Aquilo que Deus tem para esse tempo, para a nossa geração, para a geração que venha, seja estabelecido. Pastor, mas Deus não tem poder de fazer o que Ele bem quer. Tem. Ele deu autoridade à igreja para proclamar os fundamentos da graça na vida de toda criatura, de todos os homens. Deus nos chamou para ser cooperadores da manifestação do plano dele nessa terra, estabelecer o plano dele nessa terra. Nós não podemos fugir desse chamado. Então, orar para que o plano de Deus seja estabelecido. Deus, o seu plano nesse tempo é esse, estabeleça. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Está temendo aqui. Quarto, orar para que a igreja seja restaurada ao primeiro amor. A igreja, anos atrás, ela se perdia porque havia muita ignorância. Hoje, ela tem se perdido porque tem muito conhecimento. Meu querido, poder sem conhecimento é fogo de palha. Conhecimento sem poder
é religiosidade. Conhecimento sem entendimento é ignorância. Agora, quando a igreja é restaurada ao primeiro amor, nós entendemos e compreendemos a graça. E aí nós nos movimentamos de acordo com o plano de Deus, com o projeto de Deus. Aleluia. E a quinta e última coisa, porque eu quero orar. Quero fazer a intercessão profética junto com vocês. Orar até que algo aconteça. Nunca deixe de orar. Nunca deixe de orar. Orar até que algo aconteça. Em Lucas 18, verso 1 diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não faz justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Aleluia. Deus quer manifestar a justiça dele nessa terra, nesse tempo. Aleluia. Deus tem algo a realizar nesse processo que estamos vivendo. E essa é a convocação. Então, na intercessão profética, querido, nós vamos orar de acordo com o que Deus está falando e está fazendo. Um exemplo de intercessão profética poderoso está lá no livro do profeta Daniel. Com Daniel lendo as profecias do livro do profeta Jeremias, ele entendeu que o tempo do cativeiro já havia chegado. E era tempo do povo de Israel voltar para a sua terra, ser liberto do cativeiro. E ele entrou na intercessão profética para que o plano de Deus fosse estabelecido. Israel fosse restaurado à terra prometida. As influências malignas que estavam sobre o povo fossem destruídas. E a verdade de Deus fosse manifestada nos corações. Nós estamos vivendo esse tempo. Aleluia. Aleluia. Graça e paz. Prima. Deus te abençoe poderosamente. Prima. Dijane. Deus te abençoe. Saudades. Breve a gente se reencontra. Querido, vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Então, nessa intercessão profética, Senhor, declarando que venha o teu reino sobre o Brasil. Venha a tua justiça sobre o Brasil. Aleluia. Venha a ser manifestada a tua vontade, a tua verdade nos corações dos homens, Senhor. Estamos numa guerra espiritual, mas tua palavra nos diz que nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E em nome de Jesus, nós temos que declarar céus abertos sobre o Brasil, Senhor. Todo principado, Senhor, de violência, de corrupção, toda artimanha das trevas, Senhor, para perseguir a tua igreja, o teu povo, seja destruído, seja desfeito, Pai. Que toda mente cativa, Senhor, cega pelo maligno, seja liberta, Senhor, para que resplandeça a luz do Evangelho na vida deles. E eles sejam salvos, essa tua vontade, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pai, nós oramos pelo governo do Brasil, pelo governo dos estados, das prefeituras, Pai, que o Senhor venha levantar homens segundo o coração e cada governo do justo sobre essa terra. Que o Senhor venha, Deus, despertar a tua igreja para viver, aleluia, alinhado com a tua vontade, para entender, discernir o que o Senhor está falando, o que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós temos que o Senhor, Pai,
fará coisas grandes. Nós trouxeremos aqui o Brasil, Senhor. Nós trouxeremos aqui os estados, as cidades, Senhor. Nós entregaremos em Tuas mãos, Senhor, as vidas das pessoas que estão carentes, necessitadas. Pai, nós temos que Tu és o Deus da providência, ao baixar o Teu nome. Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Pai, nós temos uma libertação total, Senhor, do Brasil, das influências malignas, da idolatria, da feitiçaria, Senhor, em nome de Jesus. Traze o Teu reino sobre a nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Já te agradeço, em nome de Jesus. Um abraço e a paz imaculada. Deus te abençoe poderosamente. Queridos, eu voltarei a fazer mais lives. Estamos aí preparando uma série de estudos sobre o governo do justo, entendendo o governo de Deus para o seu povo. Um estudo aí bem forte, bem poderoso. Também algumas lives com o tema aí, a igreja que Jesus não conhece e os poderes que a igreja tem desprezado, tá certo? Breve a gente vai estar fazendo novas lives. Fique aí na paz, Deus abençoe poderosamente. Essa vai estar salva, também colocarei ela no meu canal no YouTube. Se conseguir, também colocarei ela lá no meu Insta, tá bom? Fica na paz, Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Shalom, shalom.